noticiário internacional, a Rússia disse que o envio de tanques para a Ucrânia é um envolvimento direto do Ocidente na guerra. O recado do Kremlin vem logo depois dos anúncios de nova ajuda militar dos Estados Unidos e da Alemanha, que cedeu à pressão internacional e decidiu mandar tanques de guerra para Kiev. E menos de um dia depois desse anúncio dos envios de tanques à Ucrânia, o país voltou a ser alvo de ataques russos. Ao menos 11 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas nos ataques que danificaram 35 prédios. Equipes dos bombeiros continuam com as operações de resgate. Sirenes de ataque aéreo foram ativadas em toda a Ucrânia. E cortes emergenciais de energia entraram em vigor ao redor do país para evitar danos significativos à infraestrutura de energia. É sobre isso então que a gente vai falar com Lorival Santana, como prometido. Lorival, a gente ficou na expectativa de uma definição dos Estados Unidos e da Alemanha quanto ao envio desses tanques, justamente por conta dessa preocupação de que a interpretação da Rússia fosse, de fato, a entrada do Ocidente na guerra. O que a gente pode esperar a partir daí, dessa declaração da Rússia, é uma escalada do conflito? É uma escalada, a decisão de enviar os tanques, mas esse é um ritual que tem sido cumprido ao longo desses últimos 11 meses. Desde o início da guerra, existem essas linhas vermelhas que o Putin tem desenhado na areia, mas o vento tem tratado de levar embora essas linhas vermelhas. O Ocidente tem sucessivamente chamado o blefe, que é um blefe nuclear do Putin, e não tem realmente acontecido, tem se revelado um blefe apenas, não é? Ele fica tentando amedrontar, chantagear o Ocidente, impor medo, né? Mas o Ocidente chega à conclusão de que a escalada ela já está dada, feita pela Rússia ao invadir a Ucrânia, ao destruir a infraestrutura de eletricidade da Ucrânia e ao propositalmente matar civis, né? Bombardear áreas civis, além de torturar, sequestrar, violentar e assim por diante. Bom, então agora os tanques são importantes, são mais um passo nessa direção e agora de permitir que a Ucrânia não só evite uma derrota, mas consiga uma vitória em relação à Rússia, significando retomar os territórios. Ontem, no Prime, eu lancei a questão de que o próximo passo seriam os caças, os aviões, o próximo pedido. Dito e feito, o governo ucraniano pediu caças. Faz sentido militar de duas formas, do ponto de vista defensivo, porque você acabou de noticiar os ataques aéreos que acontecem. Parte desses mísseis são mísseis terra-ar, ar-terra, ou seja, lançados de aviões, de bombardeiros russos que poderiam ser contidos por aviões ucranianos que pudessem garantir a supremacia aérea sobre a Ucrânia. E o segundo aspecto é que esses tanques, eles têm uma lógica de formar companhias e brigadas que tenham um apoio aéreo, né? Um tanque sozinho, ele não faz verão, né? Ele não ganha uma guerra, ele precisa de toda uma estrutura de apoio de artilharia, de infantaria, de aviação, de logística, de engenharia, para ele compor uma campanha e que, no caso, pode ser. A gente não sabe o que vai acontecer na primavera, ou seja, nos próximos meses na Ucrânia. Pode haver uma nova grande ofensiva russa, os ucranianos dizem que os russos estão preparando isso, e pode haver uma grande contraofensiva ucraniana para reconquistar os territórios que foram ocupados pelo Putin desde 2014, né? Agora, aviões são já, assim como a gente falava dos tanques meses atrás, aviões são uma outra história, mas a Holanda, por exemplo, diz que topa. Se os Estados Unidos autorizarem, ela fornece caças F-16, que é o que a Ucrânia está pedindo. Eles são de fabricação americana, então precisa aí da autorização do Joe Biden. A conferir então, Lorival Santana. Obrigada. Até já.